no livro de Gênesis, não é Genésio, é Gênesis. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, não é Genésio, Gênesis, capítulo de número 1. Capítulo de número 1, primeiro, Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 1. Apenas o versículo 1. Glória a Deus. Aleluia. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Que diz assim, ó. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Todo mundo repita comigo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. De novo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Amém? Eu estava ali sentado. E eu estava pensando assim, com tanta vontade de, não sei, de desenhar alguma coisa, de pintar alguma coisa. Mas eu fiquei pensando, mas o que eu deveria pintar? O que eu deveria desenhar? Porque tudo já foi criado, não é? Eu queria desenhar alguma coisa que não existe. Vocês já pensaram em desenhar alguma coisa assim que vocês nem sabem que existe? Quem já pensou em desenhar alguma coisa? Assim, você está com papel na mão, uma caneta e quer desenhar alguma coisa, mas não sabe o que é. Quem já fez isso? E eu fiquei pensando assim, o que eu devo pintar? Mas olha assim, crianças, existem tantos pintores famosos. Vocês conhecem alguém que pinta, que desenha, assim, coisas muito bonitas, né? Que faz uns quadros bem bonitos, que faz uns desenhos assim. Tem uns que é só uns rabiscos, ninguém sabe nem o que é, mas fica famoso. Vocês sabiam que existem muitos pintores famosos? Sabe? Quem sabe o nome de algum pintor famoso? Pablo Picasso. Isso, é um pintor famoso. Quem conhece mais algum pintor famoso? Toninho, muito bem. Né? Toninho daqui de Cariús. Quem mais? Van Gogh. Também um pintor muito famoso. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu quero que vocês prestem atenção aqui em mim. Aqui, ó. Presta atenção aqui. Mas vocês sabiam que existe alguém muito mais famoso do que esses pintores famosos? Deus, muito bem. Lembra do texto que a gente leu? E no princípio criou Deus o quê? Os céus e a terra. Então tudo que existe foi Deus quem? E pensando em tinta, pensando em pintura, pensando em coisas coloridas, então eu trouxe aqui esses pincéis, esses baldes de tinta. Sim, esses baldes de tinta. Olha como são bonitos, né? Que cor é essa? Amarelo. Quando vocês veem a cor amarela, vocês lembram de quê? Do céu. Do que mais? Do ouro. Qual é o nome do seu pintinho?
Deus, nós vamos perceber que tudo foi criado por Deus. E as cores amarelas representam o ouro que tem aonde? E quem foi que fez? Foi Deus quem criou todas as coisas. Então nós nos lembramos de Deus. E foi Deus quem criou tudo que existe. Foi Deus quem pintou as cores. Foi Deus quem deu a cor vermelha da flor. Existe flor vermelha, amarela, tem flores lilás, laranja. Existem várias cores das flores, não é? Então, foi Deus quem criou todas as... Não foi Deus quem criou todas as coisas? Então também foi Deus quem criou o céu. E quando Deus criou o céu, Ele criou para todos nós irmos morar com Ele. E olha só, crianças, se Deus criou todas essas coisas lindas aqui na terra, imagina o que Ele não criou lá no céu. Quem quer ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu. Se Deus criou tantas coisas bonitas aqui, imagina lá no céu. E Ele preparou o céu para nós morarmos com Ele. Não foi assim? Mas sabia que aconteceu alguma coisa errada? Aconteceu alguma coisa. Quem sabe? Deus criou o céu, não foi? Para todos nós morarmos lá. Tudo perfeito. A Bíblia diz que as ruas são de ouro, as paredes de cristais, de diamantes, de pedras preciosas, tudo de bom tem lá no céu. Inclusive, crianças, a Bíblia diz que lá no céu ninguém vai chorar mais, ninguém vai mais sentir dor, ninguém vai mais ser enterrado. Lá não existe morte, lá não existe enterro. Então tudo de bom tem lá no céu para nós. Mas alguma coisa aconteceu. Que cor é essa? Mas é tão bonito esse barro de tinta, não é? Não é tão bonito? Mas essa cor é bonita? Quando a gente vê a cor preta, a gente lembra de quê? Do pecado. Quando nós vemos a cor escura, nós vemos o pecado. E infelizmente, crianças, foi isso que aconteceu. Deus, Ele criou todas as coisas. E um céu lindo e imenso para nós. Mas o que aconteceu? O pecado entrou na terra. O que é pecado? O que significa pecado, crianças? O que significa pecado? Em uma única palavra, eu quero que vocês resumam a palavra pecado. Pecado, em uma única palavra. Desobedecer. Porque tudo que você faz de errado é desobedecendo as ordens de Deus. Então, pecado significa desobediência. O primeiro homem e a primeira mulher que Deus criou, eles deixaram o pecado entrar no mundo por causa da desobediência. Foi por causa da sua desobediência que o pecado entrou no mundo. E um lugar que era tão lindo, tão bonito, Deus criou todas as coisas, os animais, as plantas, as árvores, o mar que é tão lindo, as frutas, os frutos. E agora, por causa do pecado, tudo ficou escuro, tudo ficou sujo. O coração das pessoas ficou sujo do pecado. A desobediência faz com que o nosso coração fique todo sujo. E o que é que a gente faz que desagrada ao Senhor? Tudo aquilo que eu vejo que não agrada a Deus é pecado.
E o que é que eu vejo que não agrada a Deus? Às vezes, pornografias, jogos violentos, coisas que o papai e a mamãe não estão vendo, mas você está fazendo escondido. Tem muita coisa que se vê com os olhos que não agrada a Deus, que é pecado. E quando você comete pecado, o seu coração ele fica todo sujo. O coração cheio de pecado. O coração com maldade, que só pensa maldade, que só tem vontade de brigar com os coleguinhas. Mas tudo que eu vejo, mas também tudo que eu falo que não agrada a Deus, é pecado. E o que é que eu falo que não agrada a Deus, meninos? O que é que eu falo que não agrada a Deus? Mentira, palavrão, o que mais? Desrespeitar as pessoas, blasfemar, fofoca, desobediência. Tudo isso não agrada a Deus, então é pecado. Tudo que eu ouço também que não agrada a Deus é pecado. E o que é que eu ouço que não agrada a Deus? Quando alguém vem fofocar de alguém para mim, porque eu poderia muito bem dizer assim, não, eu não quero ouvir. Não venha fofocar para mim, eu não quero saber. Mas quando você está ouvindo, você está deixando do seu ouvido entrar fofoca, então está entrando o pecado para o seu coração. Quando você escuta música mundana, música que tem palavrões, músicas que não agradam a Deus, tudo isso é pecado. E tudo isso deixa o seu coração sujo. O que mais que é pecado? Tudo aquilo que eu pego com as minhas mãos, que não agrada a Deus, é pecado. E o que é que eu faço com as minhas mãos que não agrada a Deus? Quando eu bato no meu colega, quando eu pego em alguma coisa de alguém escondido que não é meu, é pecado. Quando dá cotoco que não agrada ao Senhor, também é pecado. Então tem muitas coisas que eu faço com as minhas mãos que não agrada a isso e o pecado suja o nosso coração. Vocês acham que nós vamos entrar no céu com pecado? Vamos? Todo mundo disse que queria ir para o céu, não foi? Não disse? Mas nós vamos entrar no céu pecando? E tem que deixar, não tem? Mas quando que vai deixar de fazer essas coisas erradas? Quando a porta do céu se fechar e não puder mais entrar? Tem que ter cuidado, porque Jesus está voltando a qualquer hora. Então, crianças, o pecado sujou o coração da pessoa, mas a Bíblia diz: e todos pecaram e distantes estão da glória de Deus. E agora? Se todo mundo pecou, e agora? O que fazer? O que vai acontecer conosco se todo mundo peca? Todo mundo pecou. Por causa de Adão e Eva, por causa do pecado de Adão e Eva, todos nós pecamos. E agora? Nós estamos fritos, não é? Mas espera aí. Aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa. Que cor é essa? Vermelho. E quando você vê a cor vermelha, você lembra de quê? De quê que foi passado na roupa do Levi? Do sangue. Quando você vê a cor vermelha, você lembra de sangue de quem? O sangue de Jesus. Glória a Deus. O sangue de Jesus. Crianças, quando o pecado sujou toda a humanidade, não tinha mais jeito para ninguém. Todos nós estávamos
aconteceu alguma coisa tão maravilhosa. Deus, Ele criou o céu para todos nós morarmos lá. E Ele quer que todos nós vamos morar lá. Mas o que acontece? O pecado fez o quê? O que o pecado fez? Sujou o nosso coração. E agora? E eu acredito que Deus ficou pensando assim: o que eu posso fazer? E agora? O que eu posso fazer para mudar essa situação? Por quê? Porque para que haja perdão para o povo, tem que ter um derramamento de sangue. Mas tem que ser o sangue inocente. E a humanidade toda pecou. Então não existe sangue inocente na terra. Eu tenho que pensar em alguma coisa. E eu acredito que Deus ficou pensando. E Ele disse: eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu amo tanto esse povo. Eu amo tanto esse povo. Eu não quero esse povo longe de mim. Eu não quero que esse povo vá para o inferno. Eu quero que esse povo venha morar comigo. Eu tenho que fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Aí Deus pensou: já sei. Alguém que é inocente, que não tem pecado. O meu filho, eu vou mandar ele para a terra, para que ele traga salvação para esse povo. Aí, quem foi que veio para a terra? Quem não ouviu? Jesus veio à terra. Nasceu no ventre de uma mulher pura. Nasceu no ventre de uma mulher que se desviava do mal. Ela tinha pecado, porque todos nós pecávamos. Por causa de Adão e Eva, nós tivemos a nossa natureza pecaminosa. Nós já nascemos no pecado. Mas Maria era uma mulher que se separou das coisas erradas. Então Deus fez nascer no ventre dela o nosso Jesus, o nosso Salvador. E ele, crianças, cresceu como vocês, brincou, ajudava José lá na carpintaria. E ele cresceu, se tornou um homem. Mas chegou um dia que Jesus, ele tinha que cumprir o propósito dele aqui na terra, que foi morrer por nós. Ele era o Cordeiro sem pecado, que precisava ser sacrificado por causa dos nossos pecados. E a Bíblia diz que Jesus, ele foi crucificado por causa de nós, para que nem eu nem você fosse para o inferno. E quando Jesus ele foi crucificado, ele foi tirado de lá e lançado em uma cova. Mas Jesus ficou lá? Ficou? Não. A Bíblia diz que Jesus foi colocado em uma cova, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A tumba não suportou Jesus. O túmulo estava vazio. Ao terceiro dia, o nosso Salvador, aquele que veio derramar todo o seu sangue por mim, por causa de você,
Por causa do sangue de Jesus aconteceu alguma coisa. Que cor é essa? Sabe o que aconteceu? Por causa do sangue de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus, olha o que aconteceu para nós. Perdão. O sangue de Jesus nos trouxe perdão. Nós fomos perdoados por causa do sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele limpou o nosso coração. O sangue de Jesus, ele purificou o nosso coração, que antes estava sujo por causa do pecado. Agora, por causa do sangue de Jesus, nós recebemos o perdão de Deus. Deus limpou as nossas vestes foram limpas por causa do sangue de Jesus. Nós fomos perdoados. Crianças, nós iríamos ser condenados por causa do pecado. Mas o sangue de Jesus nos trouxe perdão. Quem foi perdoado por causa do sangue de Jesus? Quem foi perdoado por causa do sangue de Jesus? Então, se você foi perdoado por causa do sangue de Jesus, você não pode mais deixar o pecado sujar seu coração. Jesus, ele já limpou o seu coração. Você não pode mais deixar o pecado. A partir de hoje, você precisa deixar de fazer coisas que não agradam a Deus. Por quê? Porque Jesus já limpou. Mas se você continua fazendo o que não agrada a Deus, o seu coração vai tornar a ficar sujo. E coração sujo não entra no céu. O pecado não entra no céu. Nós precisamos ter o nosso coração limpo. E quando Jesus perdoa os nossos pecados e limpa o nosso coração, nós ficamos branquinhos, limpinhos, tão bonitos. Então agora é tempo de acontecer mais uma coisa. Que cor é essa? Depois que Jesus limpou o nosso coração, nós agora fomos perdoados, acontece alguma coisa. Ó, quem sabe? O que é que acontece? O crescimento espiritual. Depois que Jesus perdoou os seus pecados, limpou o seu coração, agora você precisa crescer. Crescer como uma planta e dar bons frutos. Depois que Jesus limpou o seu coração, que você foi perdoado, que toda sujeira, todo pecado saiu de você, você agora precisa crescer espiritualmente, porque a Bíblia diz que nós podemos crescer como uma árvore e dar bons frutos. As árvores não crescem, ela não é uma plantinha, é igual a vocês. Vocês são uma plantinha e agora vocês precisam crescer, se transformar em uma grande árvore e dar muitos frutos, mas é frutos bons. E como é que eu cresço? Como é que eu cresço espiritualmente? Quem sabe dizer? Como é que eu cresço espiritualmente? Como é? Lendo a Bíblia. O que mais? Obedecendo o pai e a mãe, indo para a igreja, lendo a palavra, não é? Lendo a Bíblia, fazendo o que mais? Orando, muito bom. É assim que vocês vão crescer espiritualmente e dar muitos frutos. Quando você lê a Bíblia,
ora, fala com Deus, vem para a igreja, obedece o papai, obedece a mamãe. Quando você faz essas coisas, então você vai agora, crescer e se transformar em que, crianças? Em uma árvore muito grande e vai dar bons frutos. Quem quer dar bons frutos? Quem quer dar bons frutos? Quem quer ir para o céu? Quem quer aceitar Jesus? Quem quer receber perdão de Deus? Eu quero que você que ainda não é crente, você que ainda não aceitou Jesus, você que ainda não recebeu o perdão de Deus, porque a Bíblia diz, lá no livro de Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 32 e 33, diz assim, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então tem que haver uma confissão. Tem que confessar que você recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, para que você receba o quê? Para que você receba o perdão de Deus. E quem de vocês quer receber o perdão de Deus, que ainda não aceitou a Jesus? Eu quero te convidar a vir aqui à frente, para nós estar orando com você. Você que ainda não recebeu o perdão de Deus, criança, adulto, seja lá quem for, se você quiser tomar a decisão de entregar a sua vida para Jesus agora e receber o perdão do Senhor, porque para entrar no céu, para morar com Deus lá no céu, você precisa receber o perdão de Deus. Você precisa limpar o seu coração de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E a partir de aí você agora começar a ter um crescimento espiritual. Você precisa confessar a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Aqui estão 3 crianças que tomam a decisão de se entregar a Jesus. Alguém pode até dizer assim, mas são crianças. Não, são almas. Não existe alma grande nem pequena. Existem almas. E esses meninos amanhã serão adolescentes, depois serão jovens, depois adultos. Mas a decisão que eles tomaram a partir de agora, o Senhor quebra todo o destino que o diabo preparou para eles. Porque quando você nasce, o diabo ele prepara um caminho para você seguir. Deus prepara um e o diabo prepara outro. Se você deixar Deus tomar a direção da sua vida, é no caminho de Deus que você vai seguir. Mas se você não tomar essa decisão, é o diabo quem vai ditar o caminho que você vai seguir. Mas a partir do momento que eles entregam a vida deles para Jesus, Deus nesse momento está quebrando toda a maldição. Nesse momento Deus está quebrando todo o projeto que o diabo traçou para eles. E a partir deste momento o Senhor está escrevendo o nome deles no livro da vida. E eu quero convidar você, fiquemos de pé, em nome de Jesus.